Vejamos a resolução do exercício 60 da página 108. Na figura está representado um quadrado ABCD de lado A. Sabe-se que a medida de comprimento do segmento reto AE é igual à medida de comprimento do segmento reto AH, igual à medida de comprimento do segmento reto ABE, BF, CF, CG, DG e DH. Ou seja, todas estas medidas de comprimento são iguais. X é a amplitude em radianos do ângulo EAB. E x é um valor do intervalo aberto de 0 a π². Mostra que a área da região sombreada é dada em função de x por esta expressão. Podemos pensar que a área sombreada é igual à área do quadrado ABCD menos 4 vezes a área do triângulo ABE. Repara que existem 4 triângulos geometricamente iguais e que estão a branco e dentro do quadrado. Assim, se retirarmos a área a branco do quadrado, ficamos com a área desta estrela, a área sombreada. Assim, vamos calcular a área do triângulo ABE. Sabíamos pelas condições do enunciado que AE é igual a BE. Logo, trata-se de um triângulo isósceles. Assim, a altura relativamente à base divide a base a meio. Portanto, se a distância da AB era igual a A, metade será A sobre 2. E sabemos que a amplitude deste ângulo é igual a x. Assim, a tangente de x será igual ao comprimento do cateto oposto, isto é, h, sobre o comprimento do cateto adjacente, a sobre 2. Ou seja, a sobre 2 vezes a tangente de x é igual a h. Descobrimos assim a altura deste triângulo. A área, então, do triângulo ABE será igual à base, que é A, vezes a altura, que é A sobre 2 vezes tangente de x, e tudo a dividir por 2. Então, obtemos A ao quadrado sobre 4 vezes tangente de x. A área do quadrado ABCD é A ao quadrado, e agora vamos subtrair 4 vezes a área do triângulo ABE, ou seja, A ao quadrado sobre 4 tangente de x. Um 4 a multiplicar e um 4 a dividir cancela e obtemos A ao quadrado menos A ao quadrado tangente de x. Se colocarmos o A ao quadrado em evidência, obtemos então dentro de parênteses 1 menos tangente de x, como queríamos demonstrar. Vejamos agora a resolução da linha B. Na resolução das duas alíneas seguintes, considere que A é igual a 6. Assim sendo, a área da região sombreada é então dada por 36 vezes 1 menos tangente de x. Nesta linha, pedem-nos para considerar que θ é um ângulo do intervalo aberto de 0 a π², tal que seno de θ é igual a 1/3. Determina, recorrendo a processos analíticos, o valor exato de A de θ. Ora, se A de x é igual a 36 vezes 1 menos tangente de x, então A de θ é igual a 36 vezes 1 menos tangente de θ. Assim, o que se pretende é que, a partir do conhecimento do seno de θ, consigamos chegar ao valor exato da tangente de θ. Para isso, começamos por usar a fórmula fundamental de trigonometria. Portanto, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Assim, 1 nono mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Logo, o cosseno ao quadrado de θ será igual a 1 menos 1 nono, isto é, 8 nonos. O que é equivalente a dizer que o cosseno de θ é igual a mais ou menos raiz de 8 nonos.
A raiz de 8 é 2 raiz de 2 e a raiz de 9 é 3. Sabemos então que o valor exato do cosseno de θ ou é mais 2 raiz de 2 sobre 3 ou é menos 2 raiz de 2 sobre 3. Para decidir se o cosseno é positivo ou negativo, vamos ter em consideração a informação de que θ pertence ao intervalo aberto de 0 a π quartos. Como θ pertence ao primeiro quadrante, então o cosseno é positivo, logo será igual a 2 raiz de 2 sobre 3. A partir do conhecimento do seno e do cosseno, conseguimos chegar ao valor da tangente. Ou seja, a tangente de θ é o seno de θ sobre cosseno de θ. Ou seja, é igual a 1/3 sobre 2 raiz de 2 sobre 3. 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 2 raiz de 2 seria 6 raiz de 2. Podemos simplificar e obtemos então 1 sobre 2 raiz de 2. Multiplicamos no numerador e no denominador por raiz de 2 e obtemos então raiz de 2 sobre 4. Assim, já estamos em condições de determinar o valor exato de A de θ, que é 36 vezes 1 menos raiz de 2 sobre 4. Ou seja, 36 menos 36 raiz de 2 sobre 4. Ou seja, 36 menos 9 raiz de 2. Vejamos agora a resolução do exercício B2i. Determina, recorrendo à calculadora gráfica, o valor de x para o qual a área da região sombreada é igual a metade da área do quadrado. Recorda que nesta linha pedia-nos para considerar que o A era igual a 6. Assim, a área da região sombreada é dada pela expressão 36 a multiplicar por 1 menos tangente de x, sendo x a amplitude em radianos de um ângulo que pertencia ao intervalo de 0 a π quartos. Reproduz no referencial os gráficos das funções que visualizares na calculadora e que permitem resolver o problema. Apresenta o valor de x arredondado às centésimas. Assim, nós pretendemos determinar o valor de x para o qual a área é igual a metade da área do quadrado. Recorda que a área do quadrado era a ao quadrado. Sendo A igual a 6, então ficamos com 36 unidades da área do quadrado. Metade de 36 é 18. Pretendemos assim determinar o valor de x de tal forma que a área da região sombreada é igual a 18. Para isso, vamos utilizar as ferramentas da calculadora gráfica. Vamos fazer a representação da função a de x, ou seja, 36 vezes 1 menos tangente de x, e vamos fazer a representação da função constante igual a 18. E resolver esta equação é determinar graficamente a interseção dos dois gráficos. Assim, vamos, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, representar graficamente o f1 e representar graficamente o f2. Determinamos a interseção dos dois gráficos e a abscissa da interseção será a solução que pretendemos determinar. Vejamos então como fazer na calculadora. Então, vamos fazer o gráfico e no F1 vamos escrever a expressão analítica da área. 36 a multiplicar por 1 menos tangente de x. No F2, vamos colocar a constante 18. E repara que não conseguimos sequer visualizar o gráfico de F2. Isto é porque a janela não está bem definida. Vamos definir uma janela adequada. Então, menu, opção 4, janela, opção 1, definições de janela. Repara que x era o ângulo, a amplitude em radianos do ângulo EAB, e que era um valor compreendido entre 0 e π quartos. Assim, o x mínimo é 0 e o x máximo será igual a π quartos. Relativamente ao y, o y
representa as imagens, e as imagens neste caso são áreas. Como sabes, não faz qualquer sentido uma área negativa. Assim, o y mínimo é 0. E repara que nós queremos encontrar a interseção com uma área igual a 18. Portanto, teremos que pôr um y máximo superior a 18. Como sabia que a máxima área era a área do quadrado, que é 36, podemos colocar aqui um 36. E repara que já temos a representação gráfica de F1, que me dá a área sombreada, e de F2, que me dá a constante igual a 18. E agora pretendemos determinar a interseção. A interseção, vamos a menu, opção 6, analisar gráfico, e dentro da opção analisar gráfico vamos escolher a opção 4, interseção. Colocamos-nos à esquerda da interseção, à direita, e obtemos aqui as coordenadas do ponto de interseção. Como queremos só duas casas decimais, vamos diminuir o número de casas decimais e 18 é um valor exato. Repara que temos aqui então a solução do problema, ou seja, x será aproximadamente 0,46 radianos. Agora vamos desenhar, transpor estes desenhos para a nossa folha de resposta. Na tua folha de resposta é muito importante que apareçam os eixos identificados, a origem do referencial, o eixo do x, o eixo dos y, que identifiques cada um dos gráficos representados, ou seja, este é o gráfico da função f1, este é o gráfico da função f2, e vamos também identificar o ponto relevante para o problema, que é a interseção. E as coordenadas da interseção são A e B. O A, com aproximação às centésimas, como era pedido, era 0,46 e B, era a ordenada do ponto, era 18. Assim, o valor de x com aproximação às centésimas é 0,46 radianos.